Saudações irmãs e irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Abordaremos nesse vídeo o Dia Nacional da Adoção, que é celebrado anualmente em 25 de maio e que tem como objetivo tratar de um dos princípios mais importantes do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, e que é o direito da convivência familiar e comunitária com dignidade e respeito. De fato, crianças são negligenciadas, abandonadas e sofrem violências diversas por parte dos pais biológicos, e a adoção se torna um meio para que possam ter um novo lar, para receber amor, carinho, respeito no lar estruturado e saudável. E nessa data especificamente, algumas organizações buscam promover atividades diversas para conscientizar a população sobre como se dá a adoção e a importância dela. Mas, quando surgiu essa data? No Brasil, essa data foi estabelecida pelo Decreto-Lei 10.447, em 9 de maio de 2002. E o dia escolhido para essa celebração foi o dia 25, em decorrência do que, em 25 de maio de 1996, essa data foi tida não de forma oficial no primeiro encontro nacional de associações e grupos de apoio à adoção. E por que é importante adotar uma criança ou adolescente? Claro que essa pergunta pode ser respondida de várias formas. Entretanto, ao fazer uma adoção, um casal assume a condição de pais para, com todo afeto, cuidarem de um ser humano que sofria e agora pode ter um amparo num lar estruturado e sadio. Infelizmente, no país o número de crianças supera mais de 10 mil e a maioria tem mais de 5 anos de idade. Para tirar a dúvida na adoção de uma criança ou adolescente, ela se torna filha adotiva, por não ser consanguínea, e goza todos os direitos de uma criança nata ou sanguínea. O processo sendo aprovado, temos os dois lados na adoção: os pais que recebem no lar alguém para cuidar como o próprio filho, e a criança ou adolescente que receberá pais em um lar para viver. De fato, adotar é uma ação de vital importância porque garante direitos fundamentais para crianças e adolescentes. E nisso, a Constituição Federal de 1988, no artigo 227, determina que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los ao salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Na adoção, o processo jurídico garante que crianças órfãs ou que não tenham condições adequadas em famílias biológicas tenham acesso aos direitos assegurados pela Constituição. Assim, o inciso 6º desse mesmo artigo garante que os filhos adotivos terão os mesmos direitos que qualquer filho biológico possui e qualquer preconceito contra aqueles é proibido. E quem adota cumpre um papel cidadão fundamental, pois garante o direito de uma família e de um ambiente saudável e amoroso para uma pessoa que teve essas condições negadas. Sobre a adoção no Brasil, em 2019, havia mais de 9.500 crianças e adolescentes para serem adotadas e quase 46 mil pessoas na fila de espera. E por que o número para adotar uma criança e adolescente é tão superior? É que a maioria das pessoas que querem adotar tem algumas exigências. Crianças menores de 3 anos de idade, que não têm irmãos e nem problemas com saúde. E a realidade é que a maioria tem mais do que 5 anos de idade e tem irmãos. Dessa forma, o número de crianças vai aumentando e as campanhas de adoção são mais intensas para dar conscientização à população. E como é o processo para se adotar uma criança? Claro que quem deseja adotar deve cumprir alguns requisitos. Deve ter condições econômicas e psicológicas para adotar uma criança ou adolescente. Deve ter no mínimo 18 anos de idade e, sendo solteira, deve ser no mínimo 16 anos mais velha do que ela. Assim que deseja adotar, deve procurar o órgão da localidade responsável em adoções e apresentar documentos: certidão de casamento ou de união estável, documentos pessoais,
comprovantes de renda e de residência, atestados de sanidade física e mental, certidão de antecedentes criminais e outros que forem necessários. Em seguida, a adoção passa por etapas até a sua concretização, como análise de documentos, entrevista, preparo psicológico de quem vai adotar e sua família e a autorização do juiz para sua devida aprovação para entrar na fila de espera. E assim é inclusa no sistema de adoção para guardar a criança ou adolescente disponível. Mas, algo relacionado à prática de adoção na Bíblia? Sim. Temos vários relatos interessantes. Comecemos por Gênesis 48, de 1 a 5. José teve 2 filhos com a filha de um sacerdote, Efraim e Manassés. Entretanto, Jacó, pai de José, em seu momento final, disse que eles herdariam com seus outros filhos e seriam como seus filhos. Foi uma espécie de adoção e herdariam terras em Canaã. Porém, Levi e José não herdariam. É só observar a distribuição de terras entre as 12 tribos de Israel. Vejamos o relato bíblico. E aconteceu depois dessas coisas que alguém disse a José: Eis que teu pai está enfermo. Então tomou consigo seus filhos, Manassés e Efraim, e alguém participou a Jacó e disse: Eis que José teu filho vem a ti. Esforçou-se Israel e sentou-se sobre a cama. E Jacó disse a José: O Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. E me disse: Eis que te farei frutificar e multiplicar. E tornar-te-ei uma multidão de povos, e darei esta terra à tua descendência depois de ti, em possessão perpétua. Agora, pois, os teus filhos, que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Ruben e Simeão. O próximo texto bíblico menciona a adoção pela filha de Faraó, que quis Moisés como seu filho. Vejamos Êxodo 20, 1 a 10. E foi um homem da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a revestiu com barro e betume. E pondo nela o menino, a pôs nos juncos à margem do rio. E sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia acontecido. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada que a tomou. E abrindo-a, viu ao menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse: Dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Irei chamar uma ama das hebreias, que crie este menino para ti. E a filha de Faraó disse: Vai. Pois foi a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leve este menino e cria-me, e eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou-o. E quando o menino já era grande, ela trouxe a filha de Faraó, o qual a adotou. E chamou-lhe Moisés, e disse: Porque das águas o tenho tirado. É incrível que isso tenha acontecido, mas foi. Faraó aceitou que sua filha adotasse uma criança hebreia, um filho de escravos adotado como neto dele. Isso demonstra que não há problemas quando ricos adotam crianças pobres. Chegamos a Samuel, em 1 Samuel 1, 10 e 11, e depois 20 a 28. Ela, pois, com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E agora, os versículos 20 a 28. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e deu à luz um filho, a qual chamou Samuel, porque dizia ela: O tenho pedido ao Senhor. E subiu aquele homem Eucana com toda a sua casa a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Porém, Ana não subiu, mas disse a seu marido: Quando o menino for desmamado, então o levarei, para que apareça perante o Senhor, e lá fique para sempre. E Eucana, seu marido, lhe disse: Faze o bem que te parecer aos teus olhos, fica até que o desmames. Então, somente confirme o Senhor a sua palavra.
Assim ficou a mulher e deu leite a seu filho até que o desmamou. E, havendo-o desmamado, tomou consigo com 3 bezerros, e 1 efa de farinha, e 1 odre de vinho, e levou à casa do Senhor em Siló, e era o menino ainda muito criança. E degolaram o bezerro, e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: Ah, meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, para orar ao Senhor. Por esse menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição, que eu lhe tinha feito. Por isso também ao Senhor eu o entreguei, por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e adorou ali ao Senhor. Ana era estéril e orou ao Senhor Deus. E tendo sido curada e tido uma criança, cumpriu seu voto, e trouxe Samuel para que servisse ao Senhor. Mesmo Samuel mesmo, tendo família, e sendo adotado por Deus e pelo sacerdote Eli, que foi seu instrutor e praticamente um pai. E se estudarmos um pouco mais, observaremos que os filhos sanguíneos de Eli deixaram a desejar, mas Samuel não. Isso demonstra que há casos em que filhos adotivos vestem a camisa de filhos diferente de filhos biológicos, que acabam desonrando esta camisa, a sua família. O próximo evento tem a ver com Esther, que se tornou rainha. É o relato de Esther 2, 5 a 7. Havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simeu, filho de Quis, homem benjamita, que fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jeconias, rei de Judá, a qual transportará Nabucodonosor, rei da Babilônia. Este criara Hadassa, que é Esther, filha de seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era jovem, bela de presença e formosa. E morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. Vemos nesse texto que os pais de Esther faleceram, e Mardoqueu adotou sua sobrinha como filha, demonstrando amor e afeto por ela, e a criou com todo respeito e dignidade, proporcionando-lhe um ambiente saudável. No Novo Testamento, temos pelo menos alguns eventos relacionados à prática da adoção. Abordemos agora Mateus 1, 18 a 25. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. No começo, José pensou que Maria tinha lhe traído e o filho era de outro homem. Porém, Deus lhe revelou que a criança gerada não era fruto de adultério, mas uma intervenção divina. Assim, ele criou Jesus como se fosse seu filho. Porém, ele o adotou e o criou como seu filho, como se fosse seu filho sanguíneo. O texto de Lucas 2:48 informa que Maria criara Jesus de forma que tinha seu marido José como o pai dele, e não apenas um padrasto ou pai de criação. É quando Jesus não voltou com eles para casa e ficou em Jerusalém. Vejamos. E quando ouviram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu estávamos ansiosos e procurávamos. O próximo texto que abordaremos no Novo Testamento é João 19, 25 a 27. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã dele, aliás, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse a sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Temos nesse relato que Jesus se preocupou com Maria e pediu a um de seus discípulos que a assumisse como mãe,
e que ela o adotasse como filho em seu lugar. É um grande exemplo de adoção. Temos assim algo fantástico. Primeiro, José adotou Jesus como sendo seu filho mesmo, e tempos depois, Jesus pediu que Maria adotasse um discípulo em seu lugar. É a prática do amor através da adoção. Observemos agora João 1,12. Contudo, aos que receberam, os que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Temos que as pessoas que receberam a Jesus e creram em seu nome para a salvação, Deus as adotou, recebendo-as como seus filhos e filhas. Em seguida, temos Romanos 8, 14 e 16. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com eles sejamos glorificados. Observemos por esse texto que, ao aceitarmos Jesus como Senhor e Salvador, nos tornamos filhos e filhas de Deus. E assim, também somos feitos herdeiros e herdeiras de Deus e, ao mesmo tempo, co-herdeiros e co-herdeiras de Cristo Jesus. É bênção. Vejamos agora dois textos de Gálatas, 3:26 e 4:4-6. Comecemos com Gálatas 3:26. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. O texto está bem claro em que, ao aceitarmos Jesus pela fé, nos tornamos filhos e filhas de Deus. E agora vejamos Gálatas 4:4-6. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. A revelação mais surpreendente que temos nesse relato é a de que Deus, ao nos remirmos do pecado, nos adotou como seus filhos e filhas. E vejamos agora outro texto sobre o tema da adoção na Bíblia. Efésios 1:5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. É maravilhoso saber que Deus teve em seus planos de recuperação da humanidade com a queda do homem em nos adotar como filhos e filhas, através do sacrifício de seu Filho Jesus na cruz do Calvário. Irmãos e irmãs, espero que este vídeo tenha sido edificante e que façamos a nossa parte em conscientizar da importância da prática da adoção de crianças e adolescentes que carecem de um lar estruturado e saudável, pois lhes falta amor, afeto, carinho, confiança. Assim, oremos. Obrigado, Senhor Deus, por esse estudo, por esse momento de edificação. E assim, esteja abençoando casais e vidas humanas para que possam aceitar em sua família, em seu lar, um novo ser que tanto carece de carinho, carece de uma família. Assim te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Um abraço fraternal.